Prezados alunos, sejam bem-vindos à disciplina Invertebrados 1. Eu sou o professor Fábio Godoy, sou responsável pela disciplina e vou acompanhá-los ao longo desse período. Vamos aproveitar esse momento para conhecer então a disciplina. A ementa disciplina, ela se refere aos aspectos gerais de zoologia, estudos do reino protista com ênfase na biologia, morfologia e taxonomia dos grupos de vida livre e parasitas, o estudo dos metazoários, ou seja, o reino animal e o reino dos animais, incluindo os organismos diblásticos, que seriam referentes aos filos Porífera e Cnidária, as esponjas, as anêmonas do mar, as águas vivas, os organismos triblásticos acelomados, que seriam referentes ao filo Plateumintes, também chamados de vermes achatados, os organismos triblásticos blastocelomados, que vão apresentar uma cavidade corporal e vai permitir o desenvolvimento de órgãos mais complexos. E aí a gente entraria no filo Nematoda, que são os vermes cilíndricos ou as comumente chamadas de lombrigas. Então, todos esses grupos com ênfase na morfologia, anatomia, biologia, diversidade, distribuição, classificação, evolução e as relações filogenéticas, as relações que esses organismos têm entre si, destacando os grupos de vida livre e também os parasitas do homem e dos vertebrados, principalmente associados aos seres humanos. Com relação aos objetivos da disciplina, essa disciplina Invertebrados 1 tem como objetivos tornar o aluno apto a identificar os indivíduos pertencentes aos principais reinos e filos de animais invertebrados, identificar suas relações ecológicas e filogenéticas com ênfase na região neotropical. Aqui só para deixar claro que essa disciplina não tem o objetivo de fazer com que todos os alunos sejam especialistas ou aprendam a identificar nomes de espécies dos diferentes grupos animais e relacionados, mas sim que nós consigamos entender a relação, quais são os grupos existentes, a relação entre eles e as principais características, tá? Nada tão aprofundado assim. Bom, a disciplina ela foi dividida em 4 unidades. Unidade 1, Unidade 2, Unidade 3 e Unidade 4. Unidade 1 recebeu o nome de Origem, Evolução e Diversificação Animal. Aqui a gente vai tratar desde o início a origem da vida. Então, até um pouco antes, com a formação do nosso sistema solar, das galáxias, como surgiu o universo e como tudo teve uma consequência. Daí até o planeta Terra estar estabilizado e ter capacidade de abrigar a vida. E essa vida surgindo, a gente vai tentar entender como ela se tornou tão diversificada atualmente, tá? A unidade 2, ela está relacionada aos reinos protista e animalia. Então, apesar da disciplina Invertebrados, ela está ligada à zoologia e, consequentemente, aos animais, tradicionalmente os protozoários, eles sempre foram estudados juntos da zoologia. Então, a gente vai ver, na verdade, não só um reino, não só o reino animalia, mas também a gente vai olhar o reino protista. Então, reino protista, reino dos protozoários, e logo após a gente vai entrar efetivamente no reino dos animais, o reino animalia. Dentro do reino animalia, a gente passa para as duas últimas unidades, unidade 3 e unidade 4. A unidade 3 vai abordar 2 filos dentro do reino animalia, dentro dos animais, que seriam os filos Porífera e Cnidária. Os poríferos são as esponjas, organismos sésseis, ou seja, ficam parados, não se movimentam, não têm estruturas diferenciadas como cabeça, tórax, abdômen, e são conhecidos popularmente como esponjas. E nós temos as esponjas de água salgada, que são as mais comuns, mas temos representantes de água doce, como o cauchy. O filo Cnidária é o filo das águas vivas, das anêmonas do mar, dos corais, das hidras. São organismos predominantemente marinhos, mas com alguns representantes em água doce. E por fim, a unidade 4, que vai abordar
Dois filos também, bem importantes, o filo Plateumintes e filo Nematoda. Os plateumintes são chamados de vermes achatados, enquanto que os nematóides são chamados de vermes cilíndricos. Por essa conotação de verme, a gente tende a pensar que todos eles são parasitas, causadores de doenças, causadores de problemas para os seres humanos e os animais associados. Mas grande parte desses organismos são organismos de vida livre, não causam problema algum a nenhum outro organismo, inclusive nós seres humanos. Nós vamos então estudar os aspectos que diferenciam esses organismos, essas relações de organismos de vida livre, parasita, e dando um foco principal nas espécies que realmente causam problemas, causam doenças para o ser humano e os organismos associados. A partir daí nós temos os critérios de avaliação, né? Então, ao longo de cada unidade, o aluno encontrará diversas atividades, tal como fóruns, além da prova parcial e da prova final. Então, para o cálculo das notas, nós temos as médias dos exercícios escolares, que nesse caso serão compostos por 3 tarefas, questionários, pesquisa, apresentações e 2 fóruns. Tanto as tarefas quanto os fóruns, eles vão receber notas de 0 a 10. A prova final é uma prova presencial, todo mundo já sabe, e o cálculo da nota final também acredito que todos vocês já saibam, né? Que a média final ela é a média dos exercícios escolares vezes 2, ela tem peso 2, mais a soma da prova final vezes 1, porque ela tem peso 1. Isso dividido por 3, então isso me dá a média final. Bom, então chegamos ao final da apresentação da disciplina. Espero que a gente possa desempenhar as atividades a contento e que vocês possam aproveitar todo o conteúdo e todas as atividades que serão oferecidas. Qualquer coisa, estou à disposição para contato. Abraço a todos e até breve.